Olá, eu começo com uma pergunta que é: qual a importância de fazer perguntas ao invés de simplesmente dar resposta? Em alguma medida a gente é treinado para dar respostas. O tempo que a gente passa na educação formal, na escola, em alguma medida a gente é treinado para dar respostas. Em alguma medida quem faz a pergunta é a pessoa que está na frente, na sala de aula. E o nosso papel é assimilar as informações e responder, para mostrar que assimilou. Aí eu quero trazer que dentro dessa série de aulas sobre os 5 princípios sistêmicos, 2 atendimentos altamente eficazes, saber fazer perguntas e entender que as perguntas são mais importantes que as respostas. Isso que eu estou dizendo faz parte da sabedoria milenar. Eu posso comentar um pouquinho o que eu lembro sobre Sócrates, que foi tido como a pessoa mais sábia que existiu naquela época, na Grécia. E quando foram perguntar para ele, falaram para ele: olha, o oráculo de Delfos revelou que você é a pessoa mais sábia que existe. E aí a resposta de Sócrates foi: tudo que eu sei é que eu nada sei. Olha que interessante. E pelo fato de ele não saber nada, o fato dele não saber nada, segundo ele mesmo, significava que ele estava sempre aberto a aprender. Olha que interessante. Então, quem sabe tudo estagna e para de aprender. Quem não se acha saber tudo está sempre aprendendo, sempre aberto. E perguntar, a gente pergunta quando a gente não sabe, teoricamente. Tem um ponto-chave. Então, se você chegou agora, essa é a aula 8, com o título Não dar respostas, mas perguntas. Fazer perguntas ao invés de dar respostas. Dentro da série, os 5 princípios sistêmicos da ajuda ou do atendimento efetivo, altamente eficaz, a gente está no conjunto de aulas, até a próxima aula, o foco é o primeiro princípio sistêmico, que é a compensação equilibrada. Então, dentro da relação de ajuda, quando você se dispõe a ajudar alguém, a compensação significa dar o que tem, esperar e tomar o que se precisa. Isso é a compensação equilibrada. Para você dar o que tem, você precisa ter recebido dos seus pais. Então, uma das aulas que passou foi sobre aceitar os pais. Para esperar e tomar o que merece, é importante deixar espaço para que a pessoa retribua, para que ela faça a parte dela. Então, nesse sentido, quando a gente fala de, ao invés de dar respostas, fazer perguntas, significa reconhecer que o outro tem a resposta também e que a resposta da outra pessoa é muito mais adequada à realidade dela, porque é a resposta dela, do que a resposta que alguém pode trazer. Então, o terapeuta, pode ser que o cliente pergunte para o terapeuta: mas o que você acha que eu tenho que fazer nesse caso? Eu já ouvi de terapeutas que dizem, que dão conselho: você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Ok. Tem várias maneiras de agir, mas sistemicamente, essa postura de dizer o que fazer não encaixa na compensação equilibrada. Porque dizer o que fazer significa colocar-se acima. Dizer o que fazer, cobrar, exigir na relação de ajuda, quer dizer se colocar como maior, que seria uma relação de pai e mãe com filho. Então, não encaixaria numa relação efetiva de ajuda. Ao mesmo tempo, no caso do líder, o líder que sempre dá a resposta que a sua equipe pergunta, ele talvez com isso mostre que ele domina o assunto. Olha, pode me perguntar, que eu vou sempre estar disponível para ajudar. Até pode ser uma postura aparentemente boa, porém, o efeito é gerar dependência. Então, o líder que está sempre dando as respostas, ele cria dependência, onde a equipe vai sempre precisar dele. Talvez o líder, nesse caso, seja centralizador e que o que ele busca é isso mesmo.
que a equipe esteja dependente dele, buscando, porque existe um lugar de vaidade, você saber que as pessoas te procuram para buscar informação. O que eu estou trazendo é que tanto o terapeuta quanto o líder, para ter uma maior efetividade nas suas relações, tanto um quanto o outro, pode usar, experimentar esse recurso. Qual que é o recurso? Uma postura interna, de respeitar que o outro tenha a resposta. Então, ao invés de responder, fazer uma pergunta. E muitas vezes é uma pergunta que traz um contexto diferente. Nesse contexto, a pessoa que pediu uma resposta, uma opinião, ela consegue achar para ela mesma a resposta. Enquanto eu falo desse assunto, eu me recordo que eu sempre busquei o sentido das coisas. E eu tinha uma frustração porque eu não tinha a quem perguntar. Eu sempre gostei de entender o sentido das coisas e como eu nasci e cresci, passei até os 17 anos numa cidade do interior do Rio de Janeiro, eu não tinha, fora professores, a quem perguntar. Mas, geralmente, quando eu perguntava para os professores, parecia algo estranho, assim. Pelo menos eu não lembro de ser incentivado. Lembro sim. Na sexta série, eu já participava do Clube de Ciências. O Clube de Ciências era do ensino médio. Eu já estava na sexta, sétima e oitava participando do Clube de Ciências, porque eu ficava perguntando ao professor de ciências sobre vários assuntos. Então, eu tinha interesse por esse aspecto científico. Então, até encontrei algumas respostas assim. Porém, eu só fui encontrar mesmo as respostas, ou uma forma bem ampla, assim, abrangente, para responder as minhas respostas, depois que eu entrei para o Exército. Pode parecer estranho, né? Geralmente, o pensamento é que, como no Exército, teria um ambiente aberto à reflexão, porque o militar cumpre ordem, essa é a visão. Eu passei 17 anos no Exército, eu fui oficial de carreira do Exército, eu fiz concurso quando eu tinha 16 para 17 anos, e aí eu passei e fiz academia militar e assim por diante. Por coincidência, os 4 anos que eu passei na academia militar, tinha um mestre de arte marcial lá. A arte marcial chama-se Asanko. Então, durante os 4 anos, 3 anos e meio, dos 4 anos, 3 anos e meio, eu treinei essa arte marcial 3 vezes por semana. Para mim, era o melhor momento, assim, porque era um momento que tinha não só a prática da arte marcial, como eu tinha a oportunidade de fazer perguntas, tanto sobre a prática, quanto sobre o assunto que viesse, meditação, OVNI, pirâmide do Egito, e os assuntos mais diversos. Eu buscava esse tipo de reflexão. É como se, por um tempo, para mim, a maior recompensa era ter essas oportunidades de fazer essas perguntas. No começo, eu fazia a pergunta pela informação em si, para aprender. Depois, eu comecei a fazer a pergunta para entender como que a pessoa sabia, como que o mestre da arte marcial tinha todas essas informações. E aí ele foi me mostrando como ele construía, como ele conseguia responder daquele jeito. Ele mostrou que ele fazia deduções, inferências, ele usava o que ele conhecia, ele percebia, usava a intuição. Então, ele usava um processo que eu achei bem interessante, bem complexo, de inferência. Tinha o que ele sabia, ele reconhecia isso, eu não tenho informação específica sobre isso, mas o que eu sei é aqui, assim. Então, ele trazia uma visão. Estou dando um exemplo de um mestre que respondia as perguntas, mas ele podia fazer perguntas também, não tinha nenhum problema. O contexto dessa aula é sobre a importância de fazer perguntas. E, nesse sentido, eu fui descobrir o poder das perguntas. Eu lia livros sobre autoconhecimento, dos mais diversos, desde 2002, 2003. Só que a minha frustração é que eu não tinha como aplicar. Como que eu aplico isso que eu aprendi? Foi então que, depois de buscar a terapia, eu decidi fazer formação de terapia. Como eu já tinha lido livros sobre PNL, que é Programação Neurolinguística, eu pensei, vou fazer uma formação em PNL, por que não? E aí, na época, Google, formação em Programação Neurolinguística. Isso era fevereiro de 2011. Aí tinha 14 de março, estava começando uma turma, que na época era quinzenal as aulas. Era sábado e domingo sim,
sábado e domingo não, alternava fim de semana durante, acho que deu uns 6 meses, uns 14 fins de semana, se não me engano, mais ou menos, ou 7 fins de semana. Eu sei que foi a melhor coisa que eu fiz, porque me deu o curso de Practitioner em PNL, me deu uma estrutura, uma base para aplicar tudo que eu tinha aprendido. Não só sobre a PNL, como tudo que eu já tinha lido até então. E aí eu conheci constelação logo depois. As duas coisas para mim fizeram muito sentido. Aí depois veio o coaching, eu fiz várias formações de coaching, veio a comunicação não violenta, a hipnose, a microexpressão facial. Então foi uma composição de ferramentas efetivas que traziam a transformação. Só que você pode perguntar, qual o problema de dar a resposta? Eu até dei um exemplo, né, do mestre de arte marcial, que ele respondia as perguntas. Ao mesmo tempo, ele me mostrou como ele chegava às respostas. Boa noite, Clara Fernandes. Bem-vinda. Essa aula de hoje é um pouquinho mais curta, porque daqui a pouco eu vou ter um atendimento de sessão individual, online. E o tema de hoje está dentro do primeiro princípio sistêmico da ajuda. Ajuda ou atendimento. Eu estou chamando de atendimento eficaz. Ajuda efetiva. São sinônimos. Uma referência, se você quiser ler livros sobre o assunto, uma referência é o livro Ordens da Ajuda, como também você pode ler Simetria Oculta do Amor. Não estou vendendo os livros, estou só mostrando porque são referências, e aí tem vários outros. Tem, por exemplo, As Ordens do Sucesso, eu tenho citado esse. Se você pensar um livro sobre liderança, tem um livro Como se tornar um líder servidor, do James C. Hunter, que é o mesmo que escreveu O Monge Executivo, e vários outros que têm esse contexto tanto da liderança com princípios sistêmicos, liderança sistêmica, quanto da postura interior que o líder e o terapeuta podem ter para gerar mais resultados. A ênfase que eu trago sobre a postura interior, ela vem de que não é sobre o que você faz com relação ao outro, mas é como você se coloca. Então, diante de alguém que te pergunta algo, o líder, alguém da equipe busca o líder e pergunta: como que eu faço tal coisa? Tem informação que você diz o que fazer. Ó, precisa ser feito isso. Se o líder diz somente o que é para ser feito, ele pode deixar que o funcionário busque o como. Esse o que ser feito também pode ser o critério de sucesso. O que ser feito tem que ter essas condições. Ainda assim, o caminho, o como chegar lá, é importante deixar por conta da pessoa que vai realizar o serviço. Por quê? Porque assim você conta com a criatividade da pessoa. Quando você define o como fazer, você matou a criatividade. Faz sentido isso que eu estou dizendo? É fácil perceber essa diferença do o que para o como? O que é a direção. Você precisa ir nessa direção, chegar nesse lugar. Agora, o como, se vai ser em linha reta, se vai ser dando volta, se vai ser o meio de transporte que vai ser, o tempo que vai ser, isso aí vamos dizer assim, é importante que se deixe aberto. Bom, alguém pode perguntar, qual o problema, então, de dar respostas? Eu até contei a história que eu tive praticando uma arte marcial, onde o mestre dava respostas. Ele também fazia perguntas, ele mostrava como era o processo, então ele tinha uma postura mesmo de mestre, assim, oriental, em alguma medida, porque ele fazia a pergunta, ele mostrava, dava exemplos, contava, deixava aberto, tinha um estímulo para reflexão, não eram respostas fechadas. Mas a ideia básica é, quando alguém da equipe pergunta para o líder o que fazer, e ele diz o que e o como, ele está fechando as possibilidades. Pode ser que ele quer que seja resolvido rápido, ou ele precisa mostrar qual é o resultado final, e não tem um modelo para mostrar isso. Porém, quando é feito isso, se deixa de aproveitar a criatividade, gera ineficiência, e o líder pode ficar sobrecarregado. Imagina todas as pessoas da equipe sempre buscando o líder para saber como fazer, inclusive. Já o terapeuta, ou também o terapeuta, o papel dele seria fazer perguntas, porque a resposta está dentro do cliente.
O terapeuta que diz para o cliente o que fazer, o que é certo, o que é errado, e dá dica, assim, você tem que fazer isso, não pode aquilo, isso está mais como uma postura não sistêmica. A postura sistêmica, que traz resultado, que traz efetividade, esse é um diferencial da constelação familiar sistêmica, que é já trazer mudanças significativas numa constelação, numa sessão. O diferencial é porque se olha fenomenologicamente. O que quer dizer olhar fenomenologicamente para uma experiência? É olhar a experiência como ela se apresenta. É isso que está presente, é isso que está acontecendo. Como eu estou lidando com isso? Quando eu percebo a relação como ela está presente no momento, como eu estou lidando com isso? Pode ser um pensamento. Como eu lido com um pensamento que me vem? Esse como eu lido com um pensamento, isso acontece agora, é fenomenológico. Essa percepção do como eu lido me traz informação onde eu posso experimentar caminhos diferentes para a mudança. Então, qual o problema de dar respostas? O primeiro gera centralização. Sempre a equipe vai precisar do líder para dar a resposta. Pode ser que o líder é centralizador e está tudo bem, ok, vai ter ineficiência. Ou o terapeuta quer manter o cliente mais tempo. Dar a resposta é uma forma. Eu já ouvi de um consultor uma vez, participando de um grupo de networking, que ele se orgulhava de um cliente depender dele até para ir no banheiro. Eu sei que ele falou como se fosse uma piada, mas ele estava se orgulhando da dependência que o cliente tinha, a empresa, o cliente era um consultor de negócios, tinha dele, ele dizendo que até para ir no banheiro. Ao mesmo tempo, não é uma ajuda efetiva. Percebe o que eu quero dizer? Quando você dá a resposta é rápido. Mas você precisa pensar em algo sustentável. É dar o peixe, mas também ensinar a pescar. Se precisa de uma solução rápida, ok, dá a resposta. Isso é a mentoria, por exemplo. Mentoria é sobre dar a resposta. Tem essa experiência, experimenta isso. Só que eu preciso fazer uma transição para algo sustentável. O que é sustentável? Fazer perguntas. Então, no caso do terapeuta, mesmo que o cliente pergunte, o que você acha que eu faço? A resposta pode ser assim, interessante você me perguntar o que eu acho sobre isso, e eu, na verdade, queria saber se alguém te perguntasse, se alguém que você conhece te perguntasse o que fazer nessa situação, o que você diria? Normalmente a pessoa responde. A pessoa que perguntou já tinha uma ideia. E quando você dá a resposta como terapeuta, você está dando uma resposta que serve para você. Não necessariamente vai servir para o cliente, porque ele vai tentar aplicar uma forma que não, uma forma que não está moldada a ele, que está moldada por uma outra visão. Eu geralmente falo isso, eu falo, olha, eu até poderia responder, só que o efeito de eu responder é algo que dependeu da minha experiência, que funciona para mim, mas é você que vai ter que aplicar. Então, é melhor a gente pensar junto. Eu posso ajudar a pensar em possibilidades, mas é importante que você verifique o que funciona. Porque um efeito de dizer o que fazer é a pessoa se defender. Isso não dá por isso não dá por aquilo. E no caso do líder, o funcionário traz um problema. É importante que a pessoa que traz o problema, ela volte com o problema como responsável por resolver ele. Porque aí você treina a sua equipe a sempre trazer a solução, ou a possibilidade de solução. Outros problemas, então, da centralização tem a ver com a dependência e a ineficiência, tem a ver com deixar de aproveitar a criatividade e o aprendizado em grupo, tem a ver também com um baixo aprendizado e crescimento, que gera ineficiência, porque o fato de perguntar significa estimular a buscar a resposta. Se eu pergunto, eu estou estimulando que exista um movimento de buscar resposta. Seja buscar resposta perguntando para pessoas mais experientes, pesquisando no mercado, pesquisando pessoas que já tiveram a experiência, e também dar resposta, muitas vezes, é porque o líder está sobrecarregado, ele não tem tempo para treinar a sua equipe. Só que um líder sobrecarregado, que por isso não tem tempo para treinar, fica mais sobrecarregado, justamente porque ele não treina. Então, essa é a contradição. É necessário encontrar tempo para
dar o devido treinamento para a equipe ter a sua, vamos dizer, ter a autonomia. Então, a impaciência do líder ou do terapeuta pode ser que seja o elemento-chave para ele dar a resposta. Tipo, eu sei melhor, então faz do meu jeito que vai dar certo. E aí a gente vai, então, para entender a solução, o efeito, o que traz como mudança fazer perguntas. No geral, as perguntas fazem a pessoa que responde a pergunta se engajar com a solução. Se eu só digo para a pessoa o que fazer, é eu que disse. Se não der certo, a pessoa não está nem aí. Quando foi o colaborador que respondeu o que fazer, é dele a ideia. O engajamento é maior, entende? Então, fazer perguntas gera engajamento. Uma das grandes dificuldades das empresas é conseguir equipes engajadas. Então, para engajar, é necessário fazer mais perguntas do que dar respostas, do que fazer afirmações. Só que para fazer perguntas, você tem que exercitar a escuta ativa. Então, precisa ter paciência para ouvir. Mas não tem tempo para ouvir. Então, essa é, vamos dizer, o desafio. Como encontrar tempo para ouvir? O tempo para ouvir é o que vai permitir fazer a pergunta adequada. E depois, fazer perguntas é uma forma de fazer uso da criatividade e de um processo de busca de solução coletivo. Além disso, é importante entender 2 tipos de perguntas. Uma é aberta, a outra é fechada. Pergunta aberta são aquelas que começam com aqueles bloquinhos. Como, quanto, quem, por quê, para quê. Então, perguntas que começam com essas palavras de perguntas são perguntas abertas. Perguntas que dão resposta de sim ou não são fechadas. Cada uma tem um contexto mais adequado. Para confirmar que você entendeu certo o que a pessoa quer dizer, é importante usar a pergunta fechada, de sim ou não. Para estimular a criatividade ou para perguntar, vamos dizer, para uma solução, é interessante usar a pergunta aberta, que aí você tem possibilidades. Uma recomendação é ser muito criterioso em usar perguntas com porquê. Muita gente usa a pergunta com porquê indiscriminadamente, ou seja, sem consciência, mas toda pergunta de porquê vai gerar explicação, vai gerar história, vai gerar mais problema do que resolve. Então, uma sugestão que logo é a primeira coisa que você aprende quando você começa a aprender sobre perguntas na prática, num treinamento de coaching, por exemplo. Eu sou facilitador de um treinamento de coaching para líderes e gestores, desde 2012. E uma das primeiras coisas que se ensina é, vamos diferenciar as perguntas, vamos diferenciar o efeito delas. E aí uma das coisas é escolher usar a pergunta com o porquê, no mínimo. E geralmente usa o porquê quando você quiser saber algo positivo. Por que isso é importante? Por que você quer isso? Que aí você sabe os motivos da pessoa. Se você perguntar um porquê por um problema, vai vir mais história e confusão do que resolver. Quase concluindo, pergunta fechada, aberta. Também o momento da pergunta. Então, tem perguntas que trazem foco. Tem perguntas que abrem possibilidade. Tem perguntas que direcionam a ação. Tem perguntas que antecipam problemas e objeções. E tem perguntas de revisão. Então, existem tipos de perguntas diferentes. É importante entender os tipos de perguntas e entender o momento adequado de usar cada uma delas. Então, como terapeuta e como líder, é importante ter essa consciência, porque tanto o terapeuta quanto o líder, lembrando que se você lidera uma pessoa, você é líder, trabalha com a comunicação e depende de fazer perguntas para ajudar melhor a outra pessoa. É importante ter a habilidade de fazer perguntas. Se você quiser fazer a formação e mentoria em constelação familiar individual, o link está na descrição, que é o constelasp.net.br. As inscrições estão abertas por tempo limitado, já encerram as inscrições. Qualquer pergunta ou dúvida, estou à disposição, só enviar mensagem. Vou ficar por aqui, como eu falei, hoje a aula
foi um pouquinho mais breve, mas o conteúdo foi apresentado, e qualquer dúvida ou pergunta, estou à disposição. Então, é isso e até a próxima. Mas eu sempre coloco, né? Eu coloco os vídeos das pessoas que já participaram, então vou fazer isso agora. Vamos lá. Pronto. Foi. Eu gosto muito da forma do Rodrigo de trabalhar, é muito fluida e prática e vai direto ao ponto. Quando eu comecei a fazer o curso de constelação individual com ele, eu não sabia muito bem o que esperar. A turma era bem heterogênea, eu já era consteladora há bastante tempo e já tinha muita experiência, e quando eu me percebi fazendo parte daquele grupo, eu fiquei muito feliz e muito honrada de poder ver as pessoas aprendendo constelação na prática e aplicando tão rápido. E fiquei muito feliz de ver uma outra forma de fazer, diferente dos cursos de constelação que eu já tinha feito antes. Toda semana eu aprendo técnicas novas que eu aplico em mim mesma e nos meus clientes. Fazer o curso de constelação familiar com o Rodrigo é um marco da minha vida. O que eu aprendi com esse curso foi que realmente ele resolve situações assim lá da infância, em que a gente sempre sofria. Eu indico esse curso para todas as pessoas que têm sim o desejo de espalhar o amor ao próximo, de resolver problemas, de fazer com que as pessoas sejam felizes novamente. Eu recomendo a todos vocês. Até que finalmente nesse ano surgiu a oportunidade de fazer um curso de formação em constelação familiar individual com o Rodrigo, e eu resolvi me permitir a oportunidade, mesmo que até então eu nunca tivesse pensado em me tornar consteladora. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque está sendo uma experiência completamente transformadora. Eu estou conseguindo olhar para a vida, para as coisas de uma maneira com muito mais autorresponsabilidade e reconhecimento e aceitação das coisas como elas são. E isso tem feito muita diferença. Então eu recomendo esse curso para quem estiver interessado em conhecer melhor como funciona a constelação, e seja para autoconhecimento ou para ajudar outras pessoas com essa técnica que é realmente fantástica.